Então, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente a mais um novo vídeo. Hoje nós dando continuidade a essa nossa série, são 4 vídeos, né? Para fechar o assunto da diferença entre doutrina, usos e costumes. Então são 4 vídeos. Este de hoje, ele está sendo, o primeiro foi costumes, assim, de modo geral. O segundo foi as doutrinas de Deus, né? Daí nós passamos a falar de doutrina, já falamos de doutrina de Deus. E agora nós vamos falar de doutrina de homens. Eu já deixo o convite para vocês para o próximo vídeo, então nós tratar da parte de doutrina de demônios. Olha, não deixa de acompanhar isso aqui. Principalmente o próximo vídeo, que vai ser o último desta nossa série. É importantíssimo. Vocês não imaginam a importância que tem a gente conhecer as doutrinas bíblicas para saber discernir o que vem de Deus e o que não vem. Certo? Então hoje vamos estudar as doutrinas de homens. Por isso, tá aí na tua telinha. Nós vamos ver uns poucos versículos aqui, não vai ser um vídeo muito longo, não. Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz ali: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Vamos para outro versículo. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Segundo os preceitos de homens? Uma pergunta. Pois que todas estas coisas como uso se destroem. O que está falando? Doutrina de homens com o tempo se destrói. Nós vimos lá no primeiro vídeo a respeito de uso e costume que doutrina é uma coisa e costume é outra. Nós vimos que a doutrina, quando ela é eterna, ela é eterna, ela nunca muda, ela é sempre a mesma do princípio ao fim. E que costumes e doutrina de homens, como nós vemos aqui, se desgasta com o uso. Modifica-se, atualiza-se a cada passo, né? Vamos a outro versículo. Mateus capítulo 16, versículo 12. Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos a mais outros versículos. Apocalipse, agora os últimos versículos aqui. Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15. Tende todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Um homem criando doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tá aqui. Você percebe aqui como biblicamente nós já temos aqui bagagem suficiente para entender. Assim como no vídeo passado nós vimos que existem as doutrinas que vêm de Deus, nós temos essa doutrina aí meramente fabricada por pessoas, por seres humanos. Então, o que nós vemos aqui? Doutrinas que são preceitos de homens, doutrina de homens, doutrina dos fariseus, dos saduceus, que são homens, e doutrina de um outro homem lá, um profeta, Balaão, e doutrina dos nicolaítas. Agora vamos ver um pouquinho, porque aqui você pode estar pensando assim, mas irmão Montori, você leu tanta coisa aí e apenas leu a Bíblia e não entendi nada. Você tem razão. É um amontoado de versículos aí que, sem nós se deter um pouquinho, meditar e procurar ver os detalhes, nós não vamos compreender, não é verdade? Então vamos lá e procurar entender aqui. Quando Jesus falou que em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e assim, nesse caso, quando aplicavam doutrinas de homens, doutrinas tiradas da mente deles, do coração deles,
automaticamente estavam negligenciando o mandamento de Deus. Veja como que serão as coisas. Isso serve, amados, para nós estar alerta hoje, para nós estar com a nossa antenas erguida naquilo que nós vimos, naquilo que aprendemos, principalmente no meio da cristandade hoje, da maneira que está. Hoje você acha pregação do evangelho, ensinamento para todo o gosto. A pessoa pode escolher o meu evangelho que está lá em tal lugar. Lá eu gosto, lá é assim. Entende? Com isso, o que faz? Às vezes não gosta do verdadeiro evangelho, da pregação que vem de Deus. Na negligencia, prefere uma criação humana, do coração humano, que se desfaz aqui, que se acaba aqui, do que seguir aquilo que Deus mandou, que Deus determinou. Então, aquilo que aconteceu nesse versículo aqui que nós estamos estudando aqui, ó, isso aqui, as doutrinas que são preceitos de homens, Jesus estava tendo uma discussão com os fariseus, e saduceus e doutores da lei, justamente os religiosos, justamente os conhecedores, sabedores de todas as coisas a respeito de Deus. E Jesus lançou em rosto deles que eles criavam as próprias doutrinas deles e negligenciando o mandamento de Deus. Quer dizer, para eles, o mandamento de Deus então não tinha efeito nenhum. Podia até jogar fora. Eles já criaram seus próprios mandamentos segundo o gosto deles, né? E aqui então, inclusive na continuação dos textos, aqui Jesus falou para ele, lançou em rosto deles uma das coisas. Jesus falou para eles, olha, o mandamento de Deus diz que quando um filho amaldiçoar o pai ou a mãe, deve ser morto de morte, deve ser apedrejado até a morte. Mas vocês mudaram esse mandamento. Quando um filho aí é contumaz, o que vocês fazem? Vocês dizem, não, é oferta a Deus. É oferta a Deus, pronto, acabou, está resolvido. Quer dizer, o mandamento de Deus, a realidade do mandamento de Deus ficou de lado. Não tiveram coragem de cumprir. E colocam daí um mandamento substituto. Percebe o que é mandamento de homens? Aqui no segundo versículo, aqui, doutrina de homens, que o apóstolo Paulo faz essa pergunta. Segundo os preceitos e doutrina de homens, como que diz assim, como é que é? Vocês estão querendo aplicar aqui na igreja de Colossos os ensinamentos criados por vocês? Daí ele diz aqui, porque todas as coisas com o uso se destroem. O que era aqui? Aqui os judaizantes queriam que os cristãos adotassem os costumes judaicos. Não pode comer carne de porco, tem que circuncidar, tem que guardar isso, guardar aquilo, e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E o apóstolo Paulo está dizendo, todas essas coisas se desgastam com o tempo. Não são coisas que permanecem, que são eternas, como as doutrinas são. A outra passagem aqui, que toca no caso da doutrina dos fariseus, né? Aqui o que acontecia? Então entenderam que não lhes disseram que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos saduceus e fariseus. Se você quiser, você pode ver no capítulo 16 de Mateus, mas veja antes do versículo 2, veja o capítulo inteiro ali e você vai ver essa parte aqui. Como o Jesus e os discípulos, eles estavam, talvez estavam viajando, né? Estavam caminhando, e perceberam que eles tinham esquecido de levar pão, para provisão para eles, né? E eles estavam então falando a esse respeito ali de não ter levado pão. E Jesus então falou para eles, né? Acautele-se do fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. E como eles estavam falando de pão, eles entenderam que Jesus estava falando, cuidado com o pão, os pão que vocês vão buscar, se não é lá dos fariseus, alguma coisa assim. E daí Jesus falou, explicou para eles que não era de pão que ele estava falando,
que estava falando da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus e saduceus, porque eles torciam a verdade de Deus e colocavam as verdades deles. Né? Daí que eu então aquilo falar, então entenderam, daí depois que Jesus explicou, eles entenderam que não disseram se acautelasse de fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Quer dizer, Jesus comparou a doutrina de homens, sabe, aqui como com fermento. E hoje você vê isso aí, você vê essas igrejas que inventam coisas, que fermentam, eles usam o nome de Jesus, usam a Bíblia, falam de Deus, e daí enchiam mais um monte de coisa lá para atualizar aquilo que está na Bíblia e para complementar e não sei o que, inventam mais um monte de coisa ali, que manipula a massa, que chama as pessoas, porque daí o que acontece? As doutrinas de Deus são doutrinas que disciplinam a vida da pessoa. Mas uma porção de pessoas não quer ser disciplinada, não, as coisas comigo é assim do meu jeito e pronto. Então, mas daí quando o evangelho é pregado e aliviado, né, um pouco, daí é inserido no evangelho as doutrinas de homem, não, você pode isso, pode aquilo, etc, tal, não, aquilo lá, não tem problema, e cria coisas novas para chamar a atenção das pessoas. O que acontece? Aquele ambiente cresce, enche de gente. Mas o que fez esse ambiente crescer? O fermento dos fariseus, a doutrina de homens colocado ali, um pouquinho das doutrinas bíblicas e, né, vamos dizer assim, 40% de doutrina bíblica e 60% de doutrina criada, inovações, para chamar o interesse das pessoas. Essa é a doutrina de homens. E está cheio hoje, a gente vê isso aí. E aqui no livro do Apocalipse, né, nós vemos aqui que tem a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta, mas era um profeta mercenário. Ele profetizava para as pessoas queriam a profecia. Eu quero a profecia assim, a meu respeito, excelente, que me leve lá em cima. E eu pago tanto. Balaão estava pronto a profetizar. Então, Balaão era um profeta que ele profetizava por dinheiro, por interesse. Ele até buscava as coisas de Deus, só que muitas das coisas que buscavam de Deus, Deus não aprovava. Como foi o caso de Israel. Balaque pagava para ele amaldiçoar Israel. Ele ia amaldiçoar Israel, Deus abençoava Israel. Mudava a maldição dele em bênção. Entende? Então, quando Balaão viu que ia perder os salários, os honorários, ali, o cachê dele que Balaque ia pagar, ele se desesperou, porque ele profetizava, Deus não permitia, ele era obrigado a admitir isso. Então, o que ele fez? Ele começou a ensinar aquele pessoal do Balaque a prostituir, a levar a nação de Israel à prostituição e adoração de ídolo. Ele falou para Balaque, Deus não vai amaldiçoar ele, mas vocês façam isso. Vocês façam isso, provoquem lá, vamos dizer, enviem jovens, moças lá, para provocar de alguma maneira os rapazes, os moços lá de Israel, para eles caírem, né, em pecado de prostituição. E também ensina eles de um jeito de fazer eles adorarem ídolos, que daí Deus não vai abençoar eles, daí então eles vão perder as batalhas, vão ficar a pior. Então essa era a doutrina de Balaão, a doutrina que é a doutrina de Balaão, né, que é inventada por homens, é tipo essa doutrina da prosperidade, onde ensina as pessoas que dando o melhor lá para a igreja deles, que eles dizem que é para Deus, mas é para o bolso deles, né? Eles dizem que dá o melhor lá para a igreja deles, então Deus vai multiplicar muito mais e tal. Quer dizer,
provocam a cobiça, a ganância das pessoas. E aí os gananciosos então correm atrás disso e enchem aquelas igrejas. E também tinha do doutrina dos Nicolaitas, que era um outro grupo também que criou os seus estatutos, seu grupo de doutrina, e aplicava essa doutrina para os seguidores deles. Então aqui nós podemos ver, né, que a doutrina de homens existe, e nós devemos ter muito cuidado com isso, amado. Nós estudamos no vídeo passado as doutrinas de Deus, como elas são. As doutrinas de Deus são santas, conduz, né, aos bons costumes e vai levando a pessoa rumo à santidade, rumo a sempre um crescimento de uma melhor comunhão com Deus. As doutrinas de homens simplesmente vai afastando as pessoas de Deus. Porque as pessoas começam ali a cochear entre dois pensamentos. Porque hoje faz alguma coisa daquilo que agrada a Deus, e amanhã faz o outro lá que desagrada a Deus. E faz tranquilo, porque aprendeu. Não tem problema, você pode fazer assim, não tem problema. Né? Inventa coisas, modifica coisas para as pessoas sem levar, para as pessoas ficar presas ali, né? Um exemplo é a música. A música, olha, a pessoa que estuda um pouco a respeito de música vai compreender o poder que a música tem sobre a alma de quem ouve, sobre os sentimentos da pessoa. Principalmente música que leva a lembranças, a coisas do passado e uma série de coisas. Não tem pessoas que escutam uma música e sentem vontade de chorar? Tem, a emoção mexe com a emoção. Então, esse pessoal, eles sabem essas coisas, eles sabem manipular, trabalhar o sentimento das pessoas para manter as pessoas ali agrupadas, ali na mão deles, do jeito que eles querem. E com isso eles manipulam, eles tiram dinheiro, eles aproveitam de todas as maneiras. Então, amado, quem quer o Senhor tem que ter cuidado, tem que antes, né, fazer como aqueles crentes de Bereia. O próprio apóstolo Paulo elogiou eles, porque o apóstolo Paulo ia pregar ali em Bereia, o pessoal estava lá conferindo. Opa, vamos ver se o apóstolo Paulo não vai tropeçar em alguma coisa que vai estar de acordo com o que está escrito, né? Eles examinavam e conferiam o que eles ouviam. E assim que nós, amados, devemos ser como cristãos, não se deixar levar por conversa de pessoas. Porque avisados nós estamos. Avisados nós estamos bem de antemão. Então não se justifica depois chegar lá diante de Deus e querer ter desculpa. Eu lembro de um filme que eu assisti, um filme gospel, né? A respeito do arrebatamento. Interessante uma coisa que eu achei ali, porque ali mostrava pessoas de denominações diferentes. Então tinha um casal ali onde o marido congregava numa determinada denominação e a esposa em uma outra denominação. E em casa eles discutiam e viviam naquela discussão, né? Por causa de costumes e doutrinas. E no final da história ali aconteceu o arrebatamento e o marido, no caso, ele foi arrebatado no filme ali, né? Foi arrebatado. E a esposa ficou. Ela ficou para a grande tribulação. Depois da grande tribulação, ela andava correndo, se escondendo para não receber a tal marca da besta. E ela passando em uma igreja assim, toda fechada, as portas todas pregadas ali, né? Aquele prédio ali onde se reuniam. E ela escutou uma pregação, né? Então alguém pregando o evangelho lá dentro. Ela pegou e foi, de um jeitinho por fresta ali, ela conseguiu entrar, ela viu, era o pastor, aquele que era o pastor dela. O pastor que pregava para ela.
Então daí ela entrou e se revoltou contra ele, falou: olha, por tua culpa que eu tô aqui, porque eu confiei em você, porque você falava que era assim, era assim, era assim. Quantas vezes do meu marido, da minha avó, me falaram as verdades e eu não dava ouvido para elas, porque o senhor era o pastor, era aquela pessoa autorizada a ensinar, e agora nem o senhor não foi e nem eu ficamos aqui, agora acabou, não tem mais. Daí esse pastor, né, que também tinha ficado no arrebatamento, ele falou para ela: a culpa é tua, não venha me culpar eu. Ele falou: eu tô aqui, a culpa é minha, porque eu enganei muita gente, eu preguei errado, tudo. Agora você está aqui porque você acreditou na minha pregação. Por que você não acreditou no que a tua avó e teu marido te falavam? Você não tinha Bíblia? Por que você não estudava a Bíblia? Por que você não ia conferir o que todo mundo falava com o que estava escrito? Você se deixou levar por o que eu te ensinei, agora estamos nós dois aqui sem saída, não tem mais. Ora, era um filme, mas é interessante para a gente, como uma lição para a gente hoje, para nós não ficar, amado, sendo levado por ventos de doutrinas, por ensinamentos, porque alguém lá está todo engravatado, é todo cheio de eloquência, fala um português corretíssimo e consegue mexer com o sentimento das pessoas e faz aqueles malabarismos todos, que é de Deus que ele está transmitindo para a gente. Não podemos ir pela aparência. Nós temos de ser desconfiados e conferir aquilo que nós vimos, para nós não cair em doutrina de homens. Porque depois, amados, depois não adianta mais, não tem mais solução. Ok? Terminamos isso aqui. Não esqueça de assistir o próximo vídeo, depois que é o último que nós terminamos essa série e que fala de doutrina de demônios. Se doutrina de homens é perniciosa, imagine a doutrina de demônios então. Fica o convite. A minha oração é que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante contigo, com a tua família. Ore por mim, claro, por a minha família também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.